Iremos falar hoje sobre o tema Você quer andar com três magníficos? Nosso texto bíblico está embasado em Salmo 104, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. O que é magnificência? Os dicionários traduzem como grandeza, ou realeza, ou nobreza de espírito. Uma pessoa magnificente é grande, tem porte real, vestes muito brilhantes. Que vem a ser a grandeza de Deus, primeiramente? Grandeza já é algo de dimensões que extrapolam os padrões normais que se conhece. Quando falamos de pessoas agrandalhadas, lembramos de gente que meteu medo no povo de Israel quando quis entrar na Terra Prometida. Lembramos que quando ainda adolescentes e alguns amigos nossos quiseram brigar com meninos maiores que o tamanho daqueles com quem costumávamos brincar, e qual foi o fim da história? O menino grande bateu no pequeno ou então fez o menor comer um caqui, uma banana inteira de uma vez, ou coisa parecida. Golias foi vencido por Davi, mas somente em nome do Senhor, e antes disso, diz a Bíblia que ele perturbou toda a nação de Israel, metendo medo até no rei Saul, que também não era de baixa estatura, não, isso por 40 dias. Certa vez, em nossa família, alguém se perdeu ao estar navegando de barco na represa de Itaipu. E quando as águas estavam se empolando, como que a ensaiar uma tempestade, grande é o Senhor. Viram um barco que se aproximava e um gigante, um homem muito alto, lhes apontou o caminho, e então eles puderam sair e nortear-se por aquele sinal que receberam e voltar para o seu acampamento. A realeza de Deus está ligada à ideia de poder e de vestes brilhantes, vestes talares, diferentes, de trono, de pompa real, de luxo. 1 Crônicas 29, 11 seguintes diz: Tua, Senhor, é a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm diante de Ti, e Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Temos então a ideia de grandeza e a de nobreza. Conto aqui a experiência da missionária Cleonice da Jocum, que chegou a João Pessoa para estudar no Seminário Betel. Ela foi escolhida e enviada pelo Senhor para pregar às portas de casas noturnas, cantando e pregando ali. Pessoas que ouviram a esta missionária e a sua companheira de trabalho chegaram a pegarem tomates, ovos para as enxotar dali, mas não atiraram e não fizeram nada, e ouviram quietos tudo quanto tinham a cantar e a dizer. Após a palavra pregada, vieram pessoas lhes perguntar o que é que elas tinham a ver com o exército. E a esta pergunta, eles disseram que eram do exército de Deus. Estupefatos, aqueles homens disseram que viram generais ali, e estavam assim vestidos como tais e impedindo que fossem essas jovens enxotadas, ou que alguém as maltratasse ou levantasse a mão para atirar nelas alguma coisa. Quando alguém quis fazer isso, disseram os tais generais: moço, não faça isso. Até os anjos de Deus têm esse porte brilhante e de realeza. A grandeza de Deus também se retrata na sua nobreza de caráter e de espírito. Um ser tão grande, tão majestoso, poderoso,
parece não ter por que se incomodar com a imundície, com a pobreza e com a plebe, com a raça que se revoltou contra ele. Ele é contra as suas ordens, mas ele se incomoda. A Bíblia diz que ele é amor, ele é cheio de misericórdias e cheio de compaixão, perdoador e grande em benignidade. Arquitetou um plano para salvar a cada um de nós na terra, e não importando quanto fosse rebelde o pecador. Que plano foi esse? Foi montado pelo Deus Triuno. 3 pessoas magníficas que trabalham com perfeição, com entrosamento, com harmonia, e se encaixam muito bem o trabalho de cada um para com o mesmo fim que se propuseram. Quem são esses 3 magníficos? Eles querem se apresentar a nós segundo os seus padrões. Vamos ver a experiência de Moisés com o Pai. Moisés quis vê-lo com toda a sua glória, tal e qual é a glória do Pai. Êxodo 33, de 1 a 23, nos narra que o Senhor lhe disse que ninguém poderia ver a sua face e continuar vivo. A carne e o sangue não lhe resistem incólumes e não podem suportar a glória do Deus Pai. Moisés teve que ser colocado na fenda de uma rocha para que seu desejo fosse parcialmente atendido. Ali, o Senhor passaria e colocaria a sua mão na fenda da rocha, e, tendo já passado, tiraria a mão para que Moisés o visse já pelas costas. A luz do seu olhar e o poder imanente de sua face cegaria e faria estremecer a carne até a morte de quem o encarasse. Passou o Senhor, Moisés o viu pelas costas e exclamou: misericordioso Deus e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e em verdade. O Pai, na plenitude dos tempos, enviou a Jesus, seu único Filho, para que todos o vissem, mas assumida a forma de homem na carne, e através de Jesus vissem a sua glória. Assim, o Deus Magnificentíssimo assumiu através do Filho a vida humana na carne, e como um pequeno marceneiro da Galileia, ele deixou a sua glória para ser como um homem. Não bastasse isso, para que pudesse chamar os rebeldes, pecadores, os desviados, os alienados de Deus, afastados de sua presença por sua ignorância ou mesmo por sua obstinação, veio Jesus a tomar a cruz e a morrer ali em nosso lugar, substituindo-nos para que pudéssemos usufruir de sua inocência, a sua virtude, a sua glória incorruptível e o seu poder. Jesus é e era mesmo em carne magnífico. Tomou do azorrague o chicote, derrubou mesas dos cambistas no templo, enfrentou os fariseus e os saduceus e ninguém podia vencê-lo. Só foi até a morte porque sabia que tinha que passar por ela e a si mesmo se entregou por nós. Foi ao inferno arrebatar as chaves da morte do inferno ali e depois ainda ressuscitou. Ficou animado aos seus discípulos por 40 dias na terra e depois foi assunto, subiu aos céus. O Espírito Santo, 10 dias depois, foi enviado, cumprindo a promessa no dia do Pentecostes. Derramou-se então o Espírito de Deus, que falou pela boca dos profetas do passado. Veio então o tempo dos 3 magníficos se repousarem sobre o terceiro magnífico, e é hoje. Não é um espírito qualquer, é o Espírito de Deus, que pairava sobre a face das águas na criação do universo, e hoje é o nosso selo da promessa. Selo da promessa. Que tal caminhar com estes 3 magníficos? O Espírito Santo de Deus revela Jesus, mostra os nossos pecados e nos dá a solução. O sangue do magnífico Filho de Deus, Jesus Cristo,
é a solução. E Jesus, o Cristo, nos revela a glória do magnífico Pai. Aleluia. Pois você quer caminhar com estes três magníficos? Se quer, olhe, não é possível caminhar como qualquer pessoa. Você tem que começar, e pelo começo, deixando-se ser amoldado por Ele, você precisa deixar ser levado pelo soprar do Espírito de Deus. Precisa deixar ser modificado à semelhança do Filho, à semelhança do Pai. Você precisa ser semelhante ao Espírito Santo da glória de Deus. Os filhos de Deus são parecidos com Ele. Glórias a Deus. Isso é muito bom e nos leva para a eternidade. Sabe? Quando alguém chega à beira de um berço de uma criança recém-nascida, sempre diz alguém lá com sua exclamação: parece-se com o Pai. Nós precisamos ser parecidos com o nosso Pai. Essa semelhança nos é dada de graça, e o veículo dessa semelhança está na boa vontade de Deus, que nós nos apossamos pela fé, manifesta através do sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus bendito. Você desejaria, então, assumir esta bênção tão grandiosa de caminhar com os três magníficos em sua vida? Amém? Receba agora o magnífico Jesus em seu coração e comece a caminhar ao seu lado e ao lado do Pai e ao lado do Espírito Santo de Deus. Sabe o que vai acontecer? De repente você vai ver que você parece estar caminhando sozinho, mas dentro do teu espírito está o Espírito de Deus, enviado por Jesus, enviado pelo Pai. E você vai sentir a presença de Jesus e a presença do Pai na sua vida. Você quer caminhar com eles? Ore comigo agora então. Pai amantíssimo, Jesus, Espírito Santo, Deus triuno, eu te agradeço agora, porque sei que Tu és maravilhoso, és magnífico, e eu quero caminhar contigo. Eu quero pedir-te perdão pelos meus pecados, abrir a porta do meu coração e te pedir que Tu caminhes comigo, e Tu não me deixes ficar para trás, e me ajudes e ensines a como caminhar essa caminhada tão gloriosa que nos faz levar até os céus. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, e eu creio que Tu já nos ouves, e te agradeço, porque sei que posso ter a certeza, Tu me ajudarás até o fim, em nome de Jesus. Amém.